Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. Eu sou o Thiago de Aragão. Muito obrigado pela participação de todos. E hoje eu vou falar sobre a Batalha do Pacífico. Não a Batalha do Pacífico lá de trás, na Segunda Guerra Mundial, mas a que está em curso no momento, principalmente se tratando da disputa geopolítica, disputa de influência, disputa estratégica entre China de um lado e do outro lado Estados Unidos e seus aliados, mais precisamente a Austrália. Sejam bem-vindos ao episódio de hoje e vamos lá. Bom, de um lado nós temos a China, do outro nós temos os Estados Unidos, aliados, mas principalmente a Austrália do seu lado, com uma preocupação muito grande na tentativa do governo chinês de avançar a estratégia e a influência em cima dos Estados-nações do Oceano Pacífico. Para muitos, principalmente no Brasil, esses Estados-nações no Pacífico eles não querem dizer muita coisa. Os nomes de Tonga, Fiji, Nauru, Ilha Salomão, talvez não representam muita coisa porque estão muito distantes, nunca fizeram parte ativamente da geopolítica internacional, mas nesse momento são países extremamente estratégicos, tanto para a China quanto para os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, entre outros. Por quê? À medida que a China ela vem ativamente buscando a expansão de influência nessa região, os Estados Unidos se tornam cada vez mais preocupados com a proximidade que a China poderia ter do seu território, do seu estado no Havaí e do controle dessa região. Eventualmente, lá na frente, se nós tivéssemos uma guerra entre China e Estados Unidos e seus aliados, o Pacífico, mais precisamente o Indo-Pacífico, seria uma região extremamente importante e possivelmente o ponto central desse teatro de guerra que aconteceria entre os países. Então tudo que está sendo feito hoje, as tentativas de plantar algumas sementes, seja de um lado ou de outro em relação a esses países, eles visam o futuro. Eles visam ampliar sua capacidade de defesa, mas eles também visam solucionar alguns problemas mais de curto prazo. No caso da China, por exemplo, a China tem uma dificuldade muito grande de pesca no seu território, até porque a pesca ela foi praticamente dizimada em grande parte do território da costa chinesa, e isso força com que a China busque a pesca em pontos mais longínquos do seu território. E essas ilhas do Pacífico, à medida que elas assinam acordos de cooperação com a China, que envolvem várias áreas, saúde, educação, agricultura, pesca, mas também envolvem acordos militares que possibilitaria que a China enviasse soldados, policiais, fizessem operações, estacionassem navios, tanto militares quanto não militares, nos seus territórios. A Austrália foi o país que primeiro alertou os aliados, Estados Unidos, Nova Zelândia, Japão, etc., em relação a essa movimentação. Inclusive, isso foi um tema muito ativo e muito forte nas eleições na Austrália, que aconteceram há algumas semanas, com a vitória do Anthony Albanese, o candidato trabalhista. À medida que essa disputa por influência avança, algumas peças já começam a ser desenhadas. O ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, ele preparou uma agenda de viagem, um tour pela região, nos países que ele considera mais estratégicos para que a China tenha algum tipo de controle. São eles a Papua Nova Guiné, Fiji, Ilha Salomão, Kiribati, Vanuatu, Tonga e Samoa. Esses países eles fazem parte do que a China considera o corredor ideal de controle e de influência no Pacífico, para que lá no futuro a China tenha uma presença estrategicamente muito melhor do que seria a presença australiana ou americana na região. Então, sabendo disso, a China enviou seu ministro de Relações Exteriores para todos esses países para fazer uma visita e também organizou uma espécie de cúpula envolvendo vários desses países, não só os que eu listei, mas alguns outros da região, também para que a China apresentasse um plano de engajamento para que esses países começassem a firmar um acordo que fosse conveniente para os dois lados.
Obviamente a China quer um acordo mais amplo possível, então ela joga educação, saúde, agricultura, tudo isso como uma moeda de troca para que o aspecto militar e a cooperação de segurança esteja presente em todos esses acordos. Por incrível que pareça, a Micronésia tem sido o país que vem liderando um movimento na região para convencer todos esses estados-nações para que eles não avancem na proposta chinesa. A Micronésia ela se mostra muito preocupada, dizendo que a partir do momento que todos esses países eles fecharem um acordo com a China, aquela região vai passar a ser sob controle chinês. E ela vem, obviamente, apoiado pelos Estados Unidos e pela Austrália, tentando liderar um movimento onde o seu primeiro-ministro assinou uma carta pedindo para que os outros primeiros ministros e presidentes das ilhas eles se colocassem contra qualquer tipo de acordo mais amplo com a China que envolvessem aspectos de segurança. A região ela já é muito dividida em termos de influência. Por exemplo, alguns países reconhecem Taiwan e não a China continental, e a China ela tem como objetivo mudar a postura diplomática desses países para poder isolar ainda mais Taiwan. São eles Ilhas Marshall, Nauru, Tuvalu e Palau. Esses países todos reconhecem Taiwan e a China, obviamente, vem com um caminhão de propostas na mesa para que eles mudem de lado e passem a reconhecer a China continental como a verdadeira e única China. Agora, os Estados Unidos também têm uma presença muito forte na região. Eles têm territórios chamados territórios afiliados. São eles a Samoa Americana, Guam, as Ilhas Mariana do Norte e as Ilhas Wake. Esses países eles são afiliados aos Estados Unidos, não tem a condição, por exemplo, de Estado, como tem o Havaí, mas eles são países, na verdade, territórios que são afiliados aos Estados Unidos e eles têm algum grau de soberania e de independência na tomada de decisões internas. A Nova Zelândia é um outro país que também tem uma influência bastante considerável na região, com o chamado Estados Associados. E esses Estados Associados são as Ilhas Cook, Tokelau e Niue. A França, como vocês sabem, tem a Polinésia Francesa, tem a Nova Caledônia, o Reino Unido também tem as suas ilhas afiliadas ao seu território, e a Austrália ela também tem uma influência muito grande em vários desses territórios. Então, no fim do ano passado, a China começou essa movimentação visando primeiramente as Ilhas Salomão. E foi o acordo com as Ilhas Salomão que chamaram a atenção de vários outros países, porque esse acordo ele possibilita que a China envie militares para a região. Isso alertou os australianos, que já vinham monitorando a situação, e começou também a um processo de engajamento com todas as outras ilhas da região. Nesse momento, o foco central da China são as Ilhas Kiribati, que eles acreditam que são extremamente necessários, porque a partir do momento que eles controlam, têm um acesso de um acordo tão amplo desse com as Ilhas Salomão, as Ilhas Kiribati elas oferecem uma continuidade para que a China possa exercer uma influência maior na região. O ponto central, ou seja, que parece até algo complicado de compreender, mas o ponto central, o lugar mais quente hoje nas Ilhas Pacífico, é a capital de Fiji, Suva, onde se tornou uma espécie de Casablanca do Pacífico, onde a grande presença diplomática de vários países e a atenção acabou sendo centralizada nessa ilha, na capital do Fiji, por conta da influência que o Fiji tem com vários outros países da região. O Xianbo, que é o embaixador da China em Fiji, ele é o líder dessa estratégia de unificação chinesa de várias ilhas do Pacífico para que eles todos aceitem um acordo muito parecido, um acordo amplo, principalmente na área de segurança. Por isso que Fiji acabou tendo um papel mais importante, levando a Penny Wong, que é a ministra de Relações Exteriores da Austrália, até o Fiji essa semana, para que ela consiga e tente mudar a postura do governo do Fiji e, ao mesmo tempo, convencer o parlamento local de que o acordo, obviamente, ele pode ser feito, porque isso é uma decisão soberana do Fiji, mas que não envolva o aspecto militar e de aceitação de presença de tropas chinesas. Isso tudo é de grande importância para quem estuda relações internacionais ou para quem se interessa por relações internacionais. Todos nós sabemos que o ponto mais quente hoje do mundo em termos de conflito em potencial
é a região de Taiwan, o Estreito de Taiwan e a região do Indo-Pacífico, onde os Estados Unidos não vêm poupando energia em formar acordos como o Quad, com a Austrália, com a Índia, com o Japão e com o próprio Estados Unidos, o AUKUS com a Austrália e o Reino Unido, e entre vários outros acordos. Agora, por exemplo, o Biden está lançando o Fórum Econômico do Indo-Pacífico, que é uma tentativa de seduzir esses países da região num acordo similar à Rota da Seda chinesa, para que eles vão para o lado dos Estados Unidos e da Austrália, ao invés de se sentirem seduzidos e firmarem acordos com a China dentro do âmbito da Rota da Seda, mas também de acordo de cooperação militar. Então, esses países eles sabem que no futuro, dentro de uma situação mais complexa, poderia gerar uma escalada nas tensões entre Estados Unidos e China. Quem tem o controle e a influência nessa região acaba tendo um controle absoluto. Para vocês que são estudiosos de história, vocês perceberam que na Segunda Guerra Mundial, no Teatro do Pacífico, a grande batalha naquela situação foi do Japão tentar conquistar essas ilhas no Pacífico para servir de ponte para se chegar até objetivos maiores. E por mais que nós tenhamos sempre um foco maior no que aconteceu na Europa, as batalhas que foram travadas entre os aliados e os japoneses no Pacífico, elas foram muito pesadas. Então, dentro do cenário atual, onde a China é o grande rival americano e, consequentemente, australiano, britânico, neozelandês, etc., nós estamos num momento muito incipiente de ocupação de territórios ou ocupação de influência nessa região para ver o que vai acontecer lá no futuro. Pode não dar nada, esperamos que não dê nada, mas se acontecer alguma coisa lá na frente, no caso uma guerra entre esses países, quem tem controle sobre Kiribati, sobre as Ilhas Salomão, sobre Fiji, sobre Vanuatu, acaba tendo uma vantagem estratégica muito grande. Só o fato desses países estarem, no momento, disputando a influência em cima dessas ilhas já é preocupante. E só o fato também da China estar de olho bem agudo em cima de acordos muito amplos e que envolvam aspectos de segurança com essas ilhas, também é um aspecto muito preocupante dentro desse contexto. Vale muito a pena ficar de olho o que vai acontecer, e eu vou trazer mais informações lá para frente, à medida que esse jogo vai se tornando mais tenso, mais amplo, mais estratégico, e as peças vão ficando mais claras no tabuleiro. Obrigado e um abraço a todos.